Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, as cidades, elas se modificam com o passar do tempo, mas alguns edifícios, alguns objetos são conservados, né? Eles são importantes para a história daquela comunidade, para a história daquele local. Antigamente, na estrada de Caxangá, era uma estrada que era saída da cidade de Recife, na capital de Pernambuco. E nela havia muitas propriedades rurais, engenhos, né, que era a fabricação de açúcar, que era o produto da região, né? Hoje ela se transformou em uma avenida. Então antes era Estrada de Caxangá, hoje é uma avenida de Caxangá. E neste local, o que restou foi apenas uma igreja. Então a igreja, ela conta uma história daquele local, né? Eu vou ler para vocês um poema de um poeta, né, que ele nasceu lá. Então ele acompanhou essa mudança, né? O nome dele era, né, João Cabral de Melo Neto, tá? E eu vou ler 4 estrofes, tá? Que ele escreveu um livro, e aí eu vou ler 4 estrofes que ele conta um pouquinho dessa estrada que hoje é uma avenida, tá? Então ele o chama o motorneiro de Caxangá. Motorneiro, gente, é um indivíduo que dirige o bonde. Então, olha o ponto de vista dele. A pista de Caxangá. O próprio sol a traçou na substância verde e branda dos engenhos de redor. Mas a estrada não pertence só ao sol aviador. É também porto de mar do sertão do interior. Na estrada de Caxangá, tudo passa ou já passou, o presente e o passado anterior, os engenhos de outros tempos, de que só o nome ficou, os sítios de casas mansas que agonizam sem rancor. Então, olha, esse poeta, ele conta que as permanências e principalmente as mudanças das paisagens, né, observadas de um motorista, né, um motorista do bonde, né, que ele ia e vinha e ele foi observando essas mudanças, né. Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, você já percebeu essas mudanças que acontecem? Ou você já observou um prédio antigo, um monumento? Você já teve a curiosidade de saber por que as coisas mudam, mas aquele objeto continua? Você já perguntou? Você já teve essa curiosidade? Uma estátua? Bom, o que você acha de conhecermos um pouquinho de alguns monumentos de BH, alguns prédios antigos? Vamos lá? Esse prédio é um prédio que fica na Avenida Santos Dumont, tá? Primeiro, essa avenida antes era chamada de Avenida do Comércio. Ela recebeu esse nome após receber a visita de Santos Dumont, em 1904. Então, esse prédio ele foi construído em 1906 para ser um hotel. Vejam a fachada dele. Agora vamos observar o piso. Olha, na calçada, né? Essa estrela de Davi. Ela foi uma homenagem que a prefeitura fez para os judeus que vieram trabalhar e morar em BH. E eles contribuíram muito para a nossa história, para a história de BH. Bom, o hotel ele não deu certo e passou a ser brigada da Polícia Militar até 1911. Né, como quartel. E depois ele passou a ser uma escola de engenharia que funcionou até 1980. E ele passou por uma reforma e hoje é o Centro Cultural UFMG. Olha que legal, você já viu? Você já passou por lá? Vamos ver mais um. Esta obra, ela fica na Praça da Estação. Esse homem, né, ele representa o Estado, né? O homem nu, ele representa a liberdade. Foi inaugurado em julho de 1930. Então, assim, na placa tem o nome de todos os envolvidos, em Confidência Mineira. Então, essa estátua, esse monumento, ele tem mais de 10 metros de altura. Então, olha só que legal. Você já passou lá pela Praça da Estação? Você já viu lá o trem que sai daqui de BH e vai para Vitória? Você já viajou de trem? Nessa
estação, né? É a única viagem que você ainda consegue fazer. Bom, tem um monumento que ele é de bronze e ele fica na Avenida Francisco Salles. Ele foi erguido em memória aos mineiros que foram para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, e perderam as vidas na Itália, né? Esse monumento é de 1952. O pedestral dele é todo de granito. Então, meninos, na nossa cidade, até no nosso bairro, existem histórias, não é? É muito legal a gente conhecer, porque quando a gente conhece, a gente cuida, a gente passa a amar mais, né? E você tem alguma cidade, muita cidade histórica, né? Tem muitos prédios, normalmente conta toda uma história daquele local. É muito legal, é muito importante, tá, gente? A gente conhecer, a gente pesquisar. Agora vocês vão realizar as atividades do livro de atividades, tá? Página 78, 79 e 80. Faça com muito capricho, tá bom? E eu tô esperando pra ver. Beijo no coração de vocês.